Bom, pessoal, continuando então essa parte de máquinas de fluxo, nós vimos aula passada o equacionamento, né, para bombas centrífugas e axial. Nós vamos falar especificamente hoje de bomba centrífuga, né, e a gente vai ver como é que a gente na prática trabalha com essas equações, né, para levantar, bom, primeiro para desenhar a geometria das pás do rotor, que é o que o fabricante da bomba faz, né? E depois, quando a gente compra uma bomba, né, como utilizador, né, a gente normalmente vai pegar algo que a gente chama de curva da bomba, né, o mapa da bomba. E são curvas que o fabricante da bomba levanta, né, para mostrar para a gente qual a capacidade da bomba, né, o que ela consegue fornecer, né, em termos de pressão ou altura de elevação, que a gente chama de carga, né, em termos de carga da bomba, né, e vazão, né? Ou seja, a gente tem uma dada aplicação, eu preciso de uma vazão, é o que eu quero que saia, né, em algum ponto do meu sistema de bombeamento, e essa vazão ela vai ter que vencer uma carga, né? A gente já viu isso, né? Quando a gente falou de escoamento, em escoamento interno, né? Ela vai ter que vencer uma diferença de cota, né? E a perda de carga, né? O atrito que o fluido vai sofrer ou vai fazer na parede da tubulação. Então a gente tem aquelas perdas distribuídas e localizadas, a bomba vai ter que vencer isso. Então a gente vai ver mais ou menos hoje como é que a gente faz, né? Então isso aqui foi tudo da aula passada, né? A gente viu essas equações para PW é a potência do que a gente consegue fornecer para o fluido, né? H, né? É a nossa carga, né? Então para uma bomba ideal a gente tem essas equações aí que estão no slide, né? A gente viu isso aula passada, né? A gente chegou a essas equações que estão aí na transparência, eu não vou falar disso de novo, a gente viu na videoaula passada. A gente falou que para a bomba centrífuga a gente costuma usar alfa1 e Vn1, né, na entrada, velocidade normal e o ângulo, né, de 90 graus e Vn1 igual a V1. Né? Tudo bem. E agora a gente vai ver que, com base nisso, como é que a gente levanta essas curvas. Né? Por que eu mostrei isso? Porque a gente vai se basear, nós vamos nos basear nessa equação, nessas equações para chegar numa relação funcional. A gente vai jogar também com um pouco de análise dimensional para fazer as curvas, porque para fazer uma curva da bomba, o que eu preciso saber pelo menos é o que variável varia com quais outras variáveis, né? E como, né? É uma variação ao quadrado, é uma variação cúbica, né? Etc. E isso me permite, então, né, obter dados experimentais e fazer um ajuste, né? Tá bom. Então, falando especificamente de bomba centrífuga, né? Então, a gente vai ver quais as diferenças em relação ao comportamento real. A gente já falou disso um pouco na videoaula passada, né? Então, a gente vai ter uma série de perdas, né? Então, por recirculação do fluido no rotor, né? O rotor ele gira, né, dentro de uma carcaça e vai ter uma parte do fluido que vai passar pela folga, né? Tem uma folga entre o rotor e a carcaça e ele vai ficar recirculando ali. E é um trabalho, de certa forma, inútil, né? E que essa recirculação, né? E que vai remover potência da bomba, né? Assim, a gente joga potência no motor elétrico, mas o que isso fornece efetivamente ao fluido vai ser menor. Uma parte, então, essa recirculação no rotor. Né? Vai ter essa parte de perda hidrodinâmica também por atrito viscoso, claro, né? O fluido está escoando entre as pás da bomba, ele tem um atrito, né? E perda por choque na entrada, a gente vai falar disso, né? Se na entrada, né, o ângulo da pá ele está mal dimensionado, né? Ele vai causar uma espécie de perda, né? Em ter que redirecionar, né, esse fluido, né, para seguir então a direção da pá. Esses efeitos eles podem ser obtidos, né, com simulação numérica, ou obtendo as equações diferenciais, ou a gente obtém de experimento, levantando essas curvas da bomba, como eu acabei de falar. Então, olha, se a gente pegar as equações da aula passada, tá um resumo aqui, eu não vou falar tudo de novo, a gente já viu isso na videoaula passada. Mas se a gente pegar as equações, trabalhar com elas, a gente consegue cair nesse tipo de equação aqui. Ó. Essa equação ela tá aproximada, né? Uma equação aproximada. E aqui a gente está falando, está vendo como se fosse a carga ideal da bomba, né? A carga ideal da bomba ela estaria variando dessa forma. Mas o que ele mostra aqui, né? Que a gente vai usar na curva? Porque
Mesmo se essa equação ela não é perfeita, né, ela está aproximada, ela está mostrando que a carga da bomba, ou seja, o que a bomba consegue me dar de carga, e aqui está em, né, unidade de comprimento, então, com a diferença de cota mais, né, perda de carga que ela consegue vencer, ela varia, ó, com a cotangente aqui do ângulo de saída da pá e com a vazão, tá vendo? Varia com a vazão da bomba. Né? E, claro, uma velocidade aqui ao quadrado. Né? Então, essas coisas são importantes para a gente poder traçar, então, ver o comportamento da bomba. Tá repetida aí aqui em cima no slide a equação que a gente acabou de obter. E com essa equação simples, a gente consegue ver o seguinte, ó, se a gente for plotar a carga que a bomba me dá em função da vazão, ou da descarga, né, o que ela está fornecendo de vazão, obviamente que para uma dada descarga eu quero o maior H possível. Né? Só que a gente vai ver o seguinte, ó, se eu colocar um beta maior que 90 graus e elevado, eu começo a ter uma carga muito alta, realmente, que é o que eu gostaria, mas isso é instável. Então a gente, na prática, não vai usar isso aqui. Né? Na prática, a gente usa um beta menor que 90 graus. Né? E em termos de geometria da pá, deixa eu ver se eu consigo pôr aqui na transicional para o slide certo. Então, isso aqui é da aula passada. Né? Então, se vocês olharem lá na saída, ó, então 1 é a entrada, né? 2 é a saída. Esse ângulo beta, ó, olha essa figura do livro, ó, o livro esqueceu de colocar a referência do beta 2, ó, mas é igual ao do beta 1. Olha lá no beta 1, é horizontal. Né? Então, beta 2 menor que 90, eu tenho a minha pá para trás. Né? Ela está aqui, ela sai para trás. Maior que 90, a minha pá deveria fazer assim. Ó. Opa, desculpa. Ela deveria fazer assim, né? Uma curva para frente, para eu ter um beta 2 maior que 90. Né? Então, normalmente as bombas centrífugas, quando vocês olham o rotor, se ela gira assim, por exemplo, nesse sentido, a pá é para trás, tá? Para evitar, né, instabilidade. Tá? Deixa eu voltar aqui para a aula de hoje. Tá. Então, para evitar isso aqui, a gente usa o beta menor que 90, ela fica curvada para trás. É o que está escrito aqui. Ó. Certo? Então, tá vendo? Com uma equação simples, a gente já consegue entender por que a pá, né, ela está curvada. Quando vocês pegarem uma bomba, né, abrirem, né, precisarem tocar o rotor, vocês vão ver por que ele é para trás. Né? Tá? Legal. Aí depois outra coisa, como é que a gente faz a curva da bomba? Normalmente a gente vai ter essas coisas misturadas. Ó. A potência, né? A carga, às vezes a gente tem só um deles, né? A potência ou a carga, eles estão relacionados. Né? Então eu tenho aqui a carga da bomba, né? Ela cai com o aumento da vazão, por causa de, né, uma série de perdas, né, na bomba. Né? E eu tenho um ponto de eficiência máximo, ó, se eu olhar aqui, ó, né, em termos de vazão. Então, quando a gente projeta a bomba, se eu sei que eu quero mais ou menos, né, uma dada vazão, né, por aqui mais ou menos, com uma dada carga, né, a gente normalmente lê desse lado aqui, vai estar a unidade da carga, então eu vou projetar ela para me dar o máximo de eficiência, né, para eu, né, gastar o mínimo possível de energia. Né? Então a gente está sempre buscando operar perto desse ponto. Né? Às vezes a gente opera fora, né? Às vezes a gente vai fazer uma análise de custo, né? Não vale a pena trocar uma bomba, usa a mesma ou opera um pouco fora desse ponto. Tá? Mas normalmente a gente quer operar nesse ponto aqui, e quando a gente está nesse ponto de máxima eficiência, a gente costuma usar um asterisco para mostrar que a gente está nesse ponto de máxima eficiência. É o que está escrito aí nesse slide seguinte. Né? Então, esse BEP, né, ponto de máxima eficiência, a condição de operação em que a bomba possui eficiência máxima. Né? E, normalmente, os parâmetros são simbolizados, né, eu tenho aí um sobrescrito, um subscrito, que é um asterisco. Né? Ok. Aí, como é que a gente faz essas curvas? Né? Então, isso aqui é o tipo de curva que um fabricante de bomba faz. Né? Então, ele normalmente, quando vende um modelo de bomba, esse modelo, né, ele faz com vários rotores, né? Aproveita a mesma carcaça e faz a mesma carcaça, o mesmo motor elétrico, né? E faz um modelo ou submodelos, né? Com diâmetros diferentes de rotor, né? E às vezes a geometria muda um pouquinho. Né? Então, o que esse gráfico está mostrando? A gente tem aqui, ó,
Está em unidade inglesa, mas isso não pega nada, tá? A gente tem aqui a vazão, ó, em galões por minuto, aqui ele multiplicou por 1000, né? Galões por minuto vezes 1000, está aqui embaixo, né? Aqui está a carga em pés, ó, né? A carga que a bomba fornece. Então, por exemplo, e aqui eu tenho 3 modelos, ó. Eu tenho um rotor com esse diâmetro, um outro rotor com esse diâmetro e um rotor menorzinho com esse diâmetro aqui, né? Então eu venho e a bomba ela tem esse comportamento, ó. Então, se eu ligo a bomba e ela está ligada num tubo com a válvula fechada, por exemplo, zero de vazão, ela vai me dar isso aqui de carga, né? Ou, como ela não está escoando, é uma pressão equivalente a isso aqui, ó, 350 pés, né? Em unidade de comprimento, tá? Então ela vai me dar uma pressão equivalente a isso aqui, né? A gente chama de carga quando está em unidade de comprimento. Conforme eu vou abrindo, por exemplo, a válvula e começa a escoar o fluido, ela vem vindo para cá, vem vindo para cá, vem vindo para cá, e, por exemplo, eu deixo escoar 12 galões por minuto. Ou deixo escoar aqui, ó, 16 galões por minuto, né? Vezes 1000, né? E aí, qual é a carga que ela me dá? Que é só olhar aqui, ó. Ela me dá essa carga aqui, 300 pés, né? E o que me vai fazer equilíbrio aqui? Ó? Por exemplo, eu estou falando de válvula, mas a válvula ela é uma perda localizada, né? Eu vou ter toda a tubulação até chegar em dado lugar. Então, olha, eu olho todo o meu sistema de tubulações, né? Mais diferença de cota, etc. Quando a minha carga total for 300, eu vou estar tendo 16 aqui, né? Vezes 1000, né? Galões por minuto, tá vendo? Né? Eu vou ter isso aqui de vazão, né? Então é por isso que a gente usa a torneira, né? Ou a válvula, é para ir aumentando a carga até entrar em equilíbrio, tá vendo? Agora, se por acaso eu estou operando por aqui assim, né? E eu abro toda a minha válvula, né? Se por acaso eu tivesse um sistema que eu quisesse essa vazão aqui, ó. Se eu estou calculando, por exemplo, eu quero essa vazão aqui. E aí eu pego e monto meu sistema, né? Se eu conheço meu sistema, eu sei que com as válvulas todas abertas, a perda de carga gerada para o meu sistema, né? Com essa vazão aqui, é maior que 300, por exemplo, é 450, né? Ou é 400, desculpa, 400 pés, né? Para essa vazão aqui. Então quer dizer que essa bomba aqui, ela não vai suprir, porque quando eu ligar essa bomba no meu sistema, ele vai chegar até ele chegar a 16, antes dele chegar essa vazão, ele já vai ter chegado nessa perda de carga, né? Uma perda de carga que vai ser maior do que 300. E aí a bomba não vai conseguir suprir, né? Certo? Então eu vou ter que selecionar uma outra bomba, por exemplo, essa daqui, ó, né? Porque a perda de carga do sistema, a gente vai ver isso mais para frente. Se eu fosse fazer uma perda de carga do sistema, normalmente ela varia, né? Com a vazão ao quadrado, ela vai ser alguma coisa assim, ó, né? Depende do meu sistema. Cada sistema vai ter uma curva que vai fazer isso aqui. Quando elas cruzam essa curva daqui, é o ponto de operação, né? Então é assim que a gente seleciona a bomba, né? Eu calculo a perda de carga do meu sistema para a vazão que eu quero, e aí eu olho aqui, né? Então, por exemplo, para essa vazão aqui, né? Digamos que eu tenho uma perda de carga total, ou uma carga total, né? A diferença de cota mais a perda de carga do sistema, digamos que dê alguma coisa maior que 500, tá? Então, se eu tenho um sistema que faz isso, nenhuma dessas duas bombas aqui resolve, só essa daqui, ó, né? Porque aí, como é que eu jogo para entrar em equilíbrio? Eu jogo com válvula, né? Eu vou fechando, aumenta a perda de carga até eu entrar em equilíbrio aqui assim nesse ponto, né? E aí eu vou ter eu vou estar operando nesse ponto aqui. Essas curvas aqui, né? São as eficiências, ó, né? As eficiências, normalmente a gente quer trabalhar perto das eficiências máximas, né? E isso aqui é o quanto a bomba aguenta de sucção. Porque a gente está falando do lado de descarga da bomba, né? Para ler aqui do lado. Mas eu tenho a parte de sucção da bomba, né? Porque ela pode estar, como a gente quer normalmente, mergulhada, né? Ou seja, quando a gente fala mergulhada, ela está abaixo, né, do nível do reservatório de captação. Mas se a bomba estiver acima do reservatório de captação, o que vai acontecer? Ela vai criar uma depressão, né, na entrada. Se essa depressão for muito grande, né, a ponto de vaporizar o líquido, aí a gente vai ter cavitação. É isso que a gente chama de cavitação. E ele é dado, né, por essa curva aqui, né? Então eu não posso, né, ter uma pressão, né,
ou uma depressão maior do que, em módulo maior do que isso aqui, né? Quando eu leio aqui do lado, para operar a minha bomba. Isso aqui é um outro modelo. Então, por exemplo, isso aqui é um modelo de bomba com submodelos, isso aqui é outro, né? Do mesmo tipo, tá? Mesmo tipo de gráfico. Então é assim que a gente seleciona uma bomba. Então, a gente está falando da altura máxima de sucção, né? Que é esse, dado por essa curva aqui, a gente lê no lado, ó, nas duas tem. Né? Todo fabricante, né, de bomba dá um gráfico aqui desse jeito, né? Um mapa desse jeito aqui. Né? Então, essa máxima altura, né, ela é calculada a partir da equação de Bernoulli, né? E ela vai dar para a gente, né, a máxima altura, né, que eu posso ter para não ter sucção. Né? Então é só ler direto daqui. Ó. É só ler direto daqui. Eu pego para essa vazão aqui, ó, por exemplo, esse modelo de bomba, ó, eu posso ter até 15 pés. Né? Se eu colocar ela numa altura maior, nessa vazão aqui, né, operando com essa vazão, se eu colocar mais de 15 pés, vou ter cavitação. Né? E aí vai vaporizar o fluido, a bomba não vai funcionar. Né? Certo? Legal. Né? Ótimo. Então acho que a gente, né, acho que vocês entenderam como é que a gente usa esse tipo de gráfico. Né? No fim dos transparências, ó, tem um gráfico aqui de um fabricante. Ó, aqui, ó, um fabricante de bomba. Ó, isso aqui que vocês vão ver. Inclusive no projeto que vocês têm, no projeto final da disciplina, isso aqui que vocês vão... O pessoal que está fazendo essa parte de bombeamento, é assim que vocês selecionam uma bomba. Vão pegar isso aqui e tem aqui, ó, esse aqui tem vários submodelos, né? E uma coisa muito importante que eu esqueci de falar, ó, cada gráfico desse é feito por uma dada rotação, né? Para um dado fluido, normalmente água, né? E para uma dada rotação, né? Por exemplo, aqui está igual, para uma dada rotação e para um dado fluido que normalmente é água. E aí vem a próxima parte, né? Que eu vou falar agora. E se eu quiser usar essa bomba em outra rotação e com outro fluido? O que eu faço com esses gráficos aqui? Eu perdi isso, né? Não, eu não perdi, tá? Porque o fabricante, ó, vamos pegar um gráfico aqui no fabricante, ó, taco, né? O fabricante ele só vai dar isso aqui, né? Tá lá na internet. Quando vocês procuram a bomba, tá na internet, tá na caixa da bomba, né? Ou no manual, né? É isso aqui que ele vai dar. Aí, digamos que eu quero usar, ao invés de usar com água, eu quero usar com gasolina, né? E a uma da outra rotação, eu não quero usar nessa rotação aqui, ó. Eu quero usar numa rotação, sei lá, de um pouco maior, né? 1.800 ou 2.000 RPM, por exemplo, né? E quero usar com gasolina. Eu tenho que fazer todos os ensaios de novo, eu jogo isso fora? Não. O que a gente vai fazer? Lei de transposição, igual a gente viu na parte de análise dimensional. E, inclusive, a gente fez, se eu não me engano, tem nos slides e talvez tenha na videoaula, agora eu não consigo me lembrar, um exercício de análise dimensional usando o teorema π para a bomba. Né? E quando a gente usa, então se vocês não lembram, peguem as transparências de teorema π, né? Que eu coloquei no site, e vocês vão ver que a gente consegue esses grupos dimensionais aqui, ó, esses grupos, adimensionais aqui, né? Então tem o que a gente chama aqui, ó, de coeficiente de vazão, coeficiente, né, de pressão ou coeficiente de carga, né? Coeficiente de vazão, coeficiente de carga e o coeficiente de potência, né? Então isso aqui sai da análise dimensional, né? Então esse aqui, ó, por exemplo, varia com o diâmetro do rotor ao cubo, com o diâmetro do rotor ao quadrado, o CH, o CP com o diâmetro a quinto, né? Esse aqui, ó, varia com a rotação, o inverso dela. Isso aqui com a rotação, claro, o inverso ao quadrado, o inverso ao cubo, né? Aqui eu falei ao cubo, né? Claro, a menos 3, né? Esse aqui é menos 2 e esse aqui é menos 5, né? Esse aqui com a rotação a menos 3, com a rotação a menos 2 e com a rotação a menos 1. Né? E se eu pegar o número de Reynolds, né, eu vario aqui a potência, por exemplo, com 1 sobre μ, né, da viscosidade. Ó, né? E se eu pegar a carga, ó, 1 sobre μ também. Então, como é que a gente faz quando eu quero mudar a rotação, mudar o diâmetro do rotor? Eu posso mudar também o diâmetro do rotor, né? Se eu quiser um rotor um pouco diferente. Né? A rotação, né? Como é que eu faço? Igual a gente viu em transposição de outros problemas, né? A gente vai igualar esses grupos sem dimensão. Né, lá a gente fazia entre protótipo e modelo, é que eu faço entre uma bomba e outra. É simples assim. Né? Então, tá aqui, eu não vou ler o texto, porque é isso aqui que eu acabei de falar, né? Mas é isso aqui, ó, eu igualo. Né? Então eu pego aqui para o Q, por exemplo, vamos pegar aqui ó, o Q.
né? Como é que eu faço para... Eu quero variar a vazão, né? Eu tenho uma bomba para uma dada vazão, eu quero mudar a vazão, né? Desculpa, eu tenho uma dada vazão, eu quero mudar o rotor. Eu vou mudar o diâmetro do rotor, né? Então, D2 e D1. Eu tinha D1, eu quero D2. E o que acontece com a vazão? Eu igualo o coeficiente aqui, ó, né, de vazão, né? Então, quando eu igualo um com o outro, vai sobrar uma razão de D aqui, né, ao cubo. Com a carga, o que vai acontecer com a altura de elevação? Né? A gente chama também de altura de elevação, carga ou altura de elevação. O que vai acontecer? O diâmetro ao quadrado. Por quê? Está aqui, ó, é o nosso grupo sem dimensão, ó, D ao quadrado. Né? Então, com a potência, tem que ser D ao cubo, se eu mudar o diâmetro do rotor, e de fato. Né? Então, tá vendo? É assim que a gente faz. Eu mudo o diâmetro do rotor, o que acontece com a potência? Eu vou ter uma variação à quinta, né? Com a altura de elevação, uma variação ao quadrado, né? E por aí vai. Né? Depois, por exemplo, bom, eu deixei aqui uma explicação com eficiência, vocês leem depois. Isso aqui é importante. Ó. O que acontece com a viscosidade? Ó, né? Eu uso o número de Reynolds, tá? Mas esse aqui eu tenho um problema, né? Se eu exagerar na variação de viscosidade, a minha lei de transposição não vai funcionar, né? Porque eu vou ter uma forte degradação, né? E aí é melhor fazer ensaio de novo, tá? Mas para pequenas variações, né? O que eu quero dizer é assim, se eu não multiplicar por 100, né? Se eu não pego, por exemplo, a bomba que foi fabricada para água, né? E fizeram ensaio para água. Se eu não pegar um óleo super viscoso, né? Multiplicando por 100 a viscosidade, se eu multiplicar por 100 não vai funcionar, né? Mas se eu multiplicar por 1,5, 2, eu posso pegar e usar essa lei de transposição aqui e ver o que acontece, né? Então, eu uso ela vai variar com uma fração do mi, né? Quando eu pego aqui o número de Reynolds. E eu posso variar coisas ao mesmo tempo, né? O D e o mi, a rotação e por aí vai, né? Então eu pego aqui o meu gráfico e eu uso a lei de transposição. Então, por exemplo, esse aqui foi feito para água. Eu quero usar com gasolina, eu uso aqui minha lei de transposição usando o número de Reynolds, né? Eu quero usar numa rotação diferente, né? Porque, por exemplo, eu posso querer pegar essa bomba aqui e acoplar num motor, por exemplo, né? Eu não quero usar um motor elétrico, eu acoplo num motor a gasolina que está rodando, que a marcha lenta, digamos, é a 2000 RPM, por algum motivo, né? Um motor que está funcionando a 2000 RPM. E aí, o que eu faço para saber, né, se eu tenho esse modelo aqui, ó, por exemplo? O que vai acontecer com a minha curva, né? A gente acabou de ver, ó. Eu vou fazer, né, isso aqui, ó. Ele vai variar com com uma razão de n para vazão, uma razão de n ao quadrado para h e uma razão de n ao cubo para potência. De onde vem isso? De novo, é daqui, ó. Esse aqui, ó, é, coeficiente de vazão e coeficiente de altura de elevação. Então, um é n e o outro é n ao quadrado. Então, aqui, ó, um é n e o outro é n ao quadrado. E a potência? Deve ser n ao cubo lá, né? Aqui, ó, n ao cubo, certo? Simples assim, tá? Então é assim que a gente faz as transposições. Eu deixei um exercício aqui no fim, né? Usando esse gráfico aqui, eu sugiro que vocês façam, né? Faça isso daqui, eu pus a resposta aqui, ó, tá resolvido, tá? É bem simples, tá? Para vocês tentarem entender. E façam os exercícios do livro que eu vou postar, tá? Então, essa videoaula a gente acaba por aqui, né? E a gente vai fazer uma seguinte com uma terceira parte desse assunto de máquinas de fluxo.